gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Study Vlog aqui no canal. Hoje é dia 21/4 e eu vou começar um novo módulo na Uninter. Para quem não me conhece, o meu nome é Jéssica, eu sou professora de inglês no ensino fundamental e no ensino médio e também sou aluna do curso de bacharelado em psicopedagogia na Uninter. Eu estou aí no meu segundo ano de curso e hoje eu vou começar o segundo módulo desse ano. O primeiro módulo começou lá em fevereiro e eu fiz as disciplinas Neurociência da Percepção e da Atenção e Neurociência Educacional. Inclusive, gente, eu fiz as provas dessas disciplinas só na semana passada. Eu tô bem atrasada com o estudo, bem atrasada mesmo. Eu vou começar o módulo hoje, mas na verdade ele começou dia 7 de abril, já tem 2 semanas, e eu ainda não assisti nenhuma aula, nada. Eu aproveitei esse feriado prolongado, né, aí da Semana Santa e Tiradentes, fiz o meu cronograma na semana passada, no sábado, na verdade, vou mostrar para vocês como que ficou, e hoje eu vou estudar o que eu tenho planejado aqui. Agora já são 10h20 da manhã, eu queria ter começado a estudar mais cedo, inclusive junto com esse study vlog, eu estou gravando um vlog do meu dia, então assistam lá depois. E eu até queria ter começado a estudar mais cedo, mas assim, são várias coisas para poder fazer, então tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu comprei, ano passado eu estava usando um fichário para poder estudar, né? Esse ano eu resolvi usar um caderno inteligente e o que eu vou fazer agora, antes de começar a estudar, é tirar as folhas das disciplinas passadas. Vou colocar um clips aqui. Isso aqui, ó, são as anotações da disciplina de Neurociência da Atenção e da Percepção. Agora eu vou tirar a Neurociência Educacional. Eu comprei esse caderno, gente, na leitura. Eu acho até que eu gravei um vídeo aqui pro canal mostrando. Eu paguei relativamente barato nele. Acho que eu não paguei nem R$50, agora eu não me lembro o valor. E ele vem com 3 ou 4 divisórias dessa daqui, que eu achei ótimo. Agora deixa eu tirar a neuro... Gente, eu escrevo muito, né? Eu faço anotação das aulas, eu faço anotação do livro, então eu escrevo muito. Eu só tenho 2 disciplinas por módulo, né? Mas eu escrevo muito. E, gente, esse último módulo que eu fiz, a disciplina de Neurociência Educacional foi tranquila, porque falou de temas que eu já tinha visto antes, né? Então, falou do sistema nervoso, falou da questão da aprendizagem, do que é a neurociência, falou questão de memória, dos tipos de aprendizado, terminou falando do desenvolvimento psicomotor, ok. Agora, a disciplina de Neurociência da Atenção e da Percepção, eu não quero nem ver a minha nota na prova aberta. Não quero nem ver. Tem uma coisa na Uninter, que não é só da Uninter não, tá? Eu já reparei isso em outros lugares. E já é a segunda vez que isso acontece na Uninter. A disciplina tem aulas e tem um material escrito. Tem algumas disciplinas, tipo essa Neurociência da Atenção e da Percepção, que não tem material didático. Então, o que tem de material escrito? Tem o PDF da aula e a professora disponibilizou 3 artigos. E, gente, todas as avaliações foram em cima dos artigos. Beleza. Só que o artigo e a aula não tem muita coisa a ver, sabe? Eles não se conversam muito, assim, parece... Tem a ver, né, óbvio, mas parece, eu tenho a sensação que eu estou estudando 2 coisas diferentes. E aí, essa disciplina, realmente, ela foi bem complicada para mim. Eu tive que, suar para estudar por fora e mesmo assim eu tive muita dificuldade. Muita dificuldade mesmo. Mas, enfim, consegui fazer, tô esperando a nota da minha prova aberta e quando chegar
eu mostro para vocês. Vou arrumar o caderno aqui agora, vou organizar as divisórias. E eu já comprei um bloco de folha, mas eu ainda tenho bastante folha aqui, ó. Então, vou separar aqui um tanto de folhas para uma disciplina. Caderno organizado. Já tirei daqui as folhas, já dividi um pouquinho de folha para cada lado. E agora eu vou começar a estudar. Daqui a pouco eu mostro para vocês o meu cronograma, falo das disciplinas que eu vou ter. Eu já peguei aqui, ó, um café, que eu já tomei ele quase todo. Peguei uma água com gás, que eu vou abrir daqui a pouco. Meu estojo já tá aqui. E o meu tablet também eu preciso passar algumas coisas para minha pasta da faculdade aqui. Mas agora eu vou começar a estudar, porque olha aqui, já são 10h24. Bora lá. Vou ver o que eu tenho aqui, ó. Hoje eu vou assistir a primeira aula dessa disciplina aqui, que é Epistemologia Genética. Depois eu vou ler o capítulo 1 desse livro, dessa matéria, que tem um nome enorme. Já venho falar com vocês, gente. Gente, minha aula acabou agora. Acabei de assistir a aula agora, né? Agora é 12h26. E hoje eu assisti a aula da disciplina de Epistemologia Genética. Confesso para vocês que era a disciplina que eu estava mais ansiosa para poder fazer. Eu conheço, né, um pouco da teoria de Piaget, obviamente, mas eu sempre tive vontade de conhecer um pouco mais e nessa disciplina eu vou ter oportunidade de estudar isso mais aprofundado. Na aula de hoje, nós falamos de como essa teoria surge, né? Então, nós tínhamos ali, a princípio, duas teorias para explicar a relação entre o sujeito e o objeto, né, que leva ao conhecimento. Tinha o inatismo e tinha o empirismo. O Jean Piaget ele não concorda com nenhum dos dois e ele cria o construtivismo, né, que ele vai falar que, na verdade, não é nem inato e nem acontece só pela experiência, é uma junção dos dois, né? E aí, hoje foi essa aula introdutória, né? E terminou com o professor falando que a epistemologia genética é um campo interdisciplinar do conhecimento que estuda a gênese do pensamento humano desde o nascimento até a idade adulta. É muito interessante, né? Porque o Jean Piaget ele tem uma formação como biólogo e ele se volta para a filosofia, para essa questão do conhecimento, quando ele começa a se perguntar como a gente sai de um pensamento mais elementar para um pensamento, um nível de pensamento superior, né? É bem interessante. Então, assisti essa primeira aula, fiz aqui, ó, as minhas anotações. Já falei para vocês que eu escrevo bastante durante as aulas, né? Essas aqui são as minhas anotações para a primeira aula. E hoje ainda eu vou ler o capítulo 1 da disciplina Instrumentos para o Diagnóstico Psicopedagógico Institucional. São essas duas disciplinas que eu vou ter nesse módulo, além de estar faltando uma atividade extensionista, né, os temas integradores, está faltando a aula 6 para eu fazer, e eu tenho que dar um jeito de fazer aquelas horas complementares, aquelas atividades complementares. Eu só fiz uma até agora, são 10, se eu não me engano, então eu tenho que dar um jeito. Eu fiz aqui o meu cronograma de estudos, vou mostrar para vocês daqui a pouco.
Tô bem animada para esse período, para esse módulo. São 2 matérias aí que eu achei bem interessantes. Como eu falei com vocês, epistemologia genética é uma coisa que tem a ver com o que eu estudei na faculdade de letras, e os instrumentos para o diagnóstico eu já vou começar a estudar como que eu vou dar um diagnóstico psicopedagógico, né? Então isso é bem interessante. Gente, vira e mexe tem perguntas aqui nos meus vídeos sobre disciplinas, se eu conseguir eliminar disciplinas. Não, eu nem tentei eliminar disciplinas, porque, sinceramente, a minha formação, a minha licenciatura em letras e o bacharelado em psicopedagogia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até agora, o mais próximo assim que eu encontrei foi a questão relacionada à linguagem. Tem uma disciplina que se chama neurolinguística, psicolinguística, né, que eu estudei aí um pouquinho no período passado, mas assim, eu não vejo uma proximidade tão grande assim, sabe, para tentar eliminar a disciplina. E aí, por exemplo, eu estudei as teorias de Jean Piaget quando eu estava na faculdade, mas eu não me lembro de quase nada, então eu acho interessante também poder rever, né, esses assuntos, vendo se o microfone está ligado. Então, não, eu não tentei eliminar nenhuma matéria, porque, sinceramente, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, enfim, eu tentaria eliminar se fosse licenciatura. Se fosse licenciatura, eu tentaria eliminar as matérias pedagógicas, que foi o que eu fiz na minha segunda licenciatura em letras em inglês. Eu formei primeiro em letras português, e quando eu fiz letras em inglês, eu tirei todas as disciplinas pedagógicas, só fiz as específicas de inglês. Mas agora, como é bacharelado, não tinha muita coisa a ver. Bom, eu vou parar agora para fazer o almoço, porque já é 12h20, eu tô com fome. Mas eu ainda quero muito ler o capítulo da outra disciplina hoje, né? Instrumentos para o diagnóstico psicopedagógico institucional. Eu vou ler esse capítulo hoje. Eu tenho aula de francês às 3h30. A minha aula geralmente é às 4h, mas hoje o professor pediu para ser mais cedo. Então, minha aula vai ser mais cedo. Eu ainda não fiz a minha tarefa de francês. Então, agora eu vou parar rapidinho, fazer um almoço, fazer uma comida bem simples, bem rápida. E aí eu volto para ler o capítulo 1 e mostro para vocês como que ficou meu cronograma para esse módulo. Vai dar tempo de ler o texto da faculdade antes da aula de francês. Agora são 2h30. A minha aula é daqui a 1h. E eu vou fazer aqui os deveres que o professor mandou, que era para eu ter feito para quinta-feira passada, né? Mas como não teve aula, eu vou fazer agora. São 4 deveres, são 2 assim, no Docs e 2 vídeos. Então, vou parar aqui um pouquinho para estudar francês, fazer aula de francês, depois eu volto para a faculdade. Bonjour. Je vais bien et toi? Oui. Oui, d'accord. Qu'est-ce que donc tu vas faire après les cours de français? Je vais corriger les examens. Tu vas travailler. Oui, e je vais... Como que fala planejar? Planifier. Planifier les cours de demain? Planifier les cours de défense, d'accord? Oui. Ouais. Jessica, tu as fait tes activités? Oui. Oui. Avant de corriger, juste faire un petit rappel. Jess, donc, pardon. Alors, nous sommes à l'unité 6, donc on parle. Pronto, 6h30, terminei de estudar agora. Acabei de ler o capítulo 1 do livro da disciplina de Instrumentos para o Diagnóstico Psicopedagógico Institucional.
falou de alguns tópicos aqui que eu já tinha visto lá numa disciplina que eu fiz no meu primeiro módulo, que foi avaliação psicopedagógica institucional, se eu não me engano. Falou ali de bastante coisa que eu já tinha visto, né? A questão da anamnese, da entrevista, da EOCA, né? Que é a entrevista operativa centrada na aprendizagem. Falou aqui de alguns instrumentos, de algumas coisas que eu já tinha visto nessa matéria, mas que foi muito bom revisar, né? E falou inclusive da sequência que nós devemos seguir, né? Quando vamos ali começar a fazer o diagnóstico, foi bem legal. Eu anotei bastante coisa, fiz os exercícios também, ó. Eu anotei bastante coisa, tem umas 3 páginas aqui. Eu fiz uma anotação bem detalhada, porque isso daqui, gente, é uma coisa que eu vou ter que usar no meu trabalho como psicopedagoga dia sim, dia também. Eu preciso saber fazer esse passo a passo para o diagnóstico, como que eu vou aplicar os instrumentos, né? Então, lique bem direitinho. Deixa eu virar a câmera para mostrar um negócio para vocês. Olha só, no final do capítulo do livro, eu tenho as respostas das atividades. Então, elas ficam no final do capítulo, né? Deixa eu ir aqui no capítulo 2, que é mais fácil voltar, ó. No final do capítulo 1, eu tenho as atividades e no final do livro eu tenho as respostas. E, gente, além de estudar isso daqui com muita atenção, porque é uma coisa que eu vou usar no meu dia a dia, essa disciplina tem trabalho. Ano passado eu tive trabalho na disciplina de neuropsicopedagogia e dessa vez, né, o meu primeiro trabalho esse ano, não sei se eu vou ter mais de um, mas eu tenho um trabalho nessa disciplina que é criar um manual de instrumentos para serem aplicados, né? Eu ainda não sei com muitos detalhes o que é para fazer nesse trabalho, eu só vou conseguir fazer ele depois que eu fizer a disciplina toda, mas eu tenho um trabalho, eu tenho até o dia 9 de junho para entregar, alguma coisa assim. Eu já vi que eu preciso desenvolver 2 instrumentos, 2 atividades, eles mandaram um template igual mandaram da última vez, então assim, eu acredito que vai ser tranquilo de fazer, mas eu preciso cursar essa disciplina antes. E, gente, vou encerrar o vídeo mostrando para vocês o meu cronograma. Já tem vídeo aqui no canal mostrando como que eu montei ele, né? O que eu levo em consideração. Mas vou mostrar mais uma vez para quem está aí perdido, né? Em como organizar os estudos. Vou mostrar aqui rapidinho. Gente, o primeiro passo para a gente montar um cronograma de estudo, os primeiros passos, né? É saber o que você tem que estudar, quanto tempo você tem para estudar e quais são os seus prazos. Então, eu fui olhando aqui a plataforma da Uninter, das minhas disciplinas, quantas aulas, se tinha PDF, se tem o livro, anotei as avaliações. Vocês estão vendo que estão riscadas assim, ó, porque eu fui riscando enquanto eu estava passando ali para o meu cronograma. Ó, anotei aqui quantas horas eu vou ter por dia para estudar. Depois que eu já tinha em mente ali quanto tempo eu teria para estudar e o que eu tenho para estudar, eu fui montando aqui o meu cronograma. Eu vou deixar ele disponível aqui na descrição de novo para quem quiser baixar e preencher. Então, eu coloquei aqui, ó, para faculdade de segunda a sexta e sábado e domingo eu vou dedicar a escrita do meu projeto do doutorado. Então, aqui sábado e domingo eu coloquei os textos que eu vou ler para o meu projeto. E aqui, ó, eu fui distribuindo. Então, hoje é segunda-feira, dia 21. Eu assisti a aula 1 e eu li o capítulo 1. Então, já vou marcar que isso aqui está feito. Para amanhã, eu vou ler o capítulo 1 dessa matéria, que é epistemologia genética, e vou assistir a aula 1 dessa matéria aqui, instrumentos para o diagnóstico psicopedagógico institucional. E aí, fui distribuindo, ó, quinta-feira é um dia que eu não vou estudar, porque eu vou viajar no feriado. Nesse dia aqui, eu preciso fazer a POL, então eu tenho que ter assistido pelo menos até a aula 3, lido o material da aula 3. Peraí, deixa eu passar para outra folha. Ó, aqui eu coloquei, na semana 5 eu tenho que fazer a POL,
Na semana 6, eu preciso fazer as provas e eu preciso fazer o trabalho. Eu tenho que entregar esse trabalho até o dia 9. Ah lá, o prazo de entrega é dia 9. Então, como que você vai fazer o seu cronograma? Primeiro, você precisa saber tudo que você tem para estudar e quanto tempo você tem para estudar. Esse meu cronograma aqui, gente, eu tô 2 semanas atrasada. Então, eu preciso seguir ele direitinho, porque senão eu não vou conseguir fazer as coisas no prazo. Espero que tenha ajudado vocês. Vou deixar na descrição para vocês poderem baixar e preencher o de vocês. E é isso, gente. Além aqui da faculdade, do doutorado, tem os estudos do francês também, que eu acabei não colocando aqui, porque eu vou estudando conforme a aula. Inclusive, acho que eu mostrei para vocês, né, que hoje, antes da aula, eu estava atualizando meu caderno. Não deu tempo de terminar. Na quinta-feira eu vou fazer mais um pouco. E é isso, gente. Vou encerrar esse vlog por aqui. Agora eu vou fazer um lanche e eu vou planejar as minhas aulas de amanhã. Tô gravando, né, um outro vlog junto com esse, então assista lá também. Eu não sei se esse vai antes ou depois, mas assista lá o vlog. E é isso, espero que esse vídeo tenha aí incentivado vocês, inspirado vocês a estudarem também, a organizar os estudos de vocês. Ah, gente, mais uma coisa que eu esqueci, eu já falei, olha só, já encerrando o vídeo, lembrei de mais uma coisa. Eu baixei todos os textos da faculdade, todos os artigos, todos os textos, coloquei numa pasta e já baixei no meu tablet. Então, eu não preciso ficar pensando no que eu vou estudar, tá? É só olhar o cronograma, abrir o computador ou abrir o tablet. Porque às vezes você ainda vai baixar o texto, aí uma coisa leva a outra, quando você vê, você já perdeu um tempão. Então, antes de começar a estudar, eu coloquei tudo no meu cronograma e eu baixei todos os materiais necessários, tá? Não, se eu tiver que mexer com uma coisa ou outra, vai ser muito pouco. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, tenha te inspirado a estudar. Se inscreva aqui no canal, tem muita gente assistindo os vídeos aqui no canal, sou muito grata. Mas que não é inscrito, se inscreva, não custa nada. E você me ajuda a fazer esse canal crescer. Deixe o seu like, deixe um comentário. Qual o curso você está fazendo? Você está fazendo uma pós-graduação, graduação? O que você está estudando? E até o próximo vídeo, gente. Bye, bye!